Boa noite. O Pedro vai falar de Paulo. Pode ser? Mas antes eu queria fazer uma perguntinha. Quem tem aí na bolsa uma agenda ou um celular? Tem? Tem, Nathalie? Leila? Muito bem. Várias pessoas têm um celular aí. E outra pergunta, tem uma agenda nesse celular de vocês ou na agenda que está na bolsa? E essa agenda tem algum compromisso aí a longo prazo, algum compromisso que de certa forma a gente imagina que seja difícil resolver lá na frente? Tem? Tem. Como que é o seu nome? Brígida. A Brígida tem o celular. Na sua agenda tem um compromisso. Eu perguntei se, de repente, esse compromisso seria um compromisso, às vezes até de difícil solução, lá na frente. E ela respondeu com a cabeça que sim. Muitos outros também têm na sua agenda compromissos futuros que mais dia, menos dia chegarão. Não é verdade? Assim funciona conosco. Quando a Jônia coloca a escala, a Jônia aqui no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, ela faz a nossa escala de palestrante mensalmente. Tem outras casas espíritas que fazem bimestralmente ou trimestralmente. O Centro Espírita Chico Xavier do Giraldelli, ele faz já para 6 meses. Então nós, os palestrantes que por ali, porventura, irão trabalhar, já sabem com antecedência de mês, de 2 meses, 3 meses ou 6 meses, a data exata e o tema que ele vai tratar. E muitas vezes isso gera em nós um certo nervosismo. Mas também, já que tem a agenda e lá está anotado e aquilo está marcado para aquela data, para aquele dia, para aquele mês, nós sabemos que vai chegar aquele momento, vai chegar aquele instante. Não é assim na nossa vida? Eu já sei de pessoas que têm o salão marcado para o final do ano, em novembro, em vista de casamento. Está agendado. Mas eu acho que isso para as mulheres não gera muito desconforto, não é verdade? Muito pelo contrário, né? Já está agendado, elas ficam mais tranquilas, né? Mais sossegadas. Assim é que está funcionando. É assim que funciona. As agendas futuras dos nossos compromissos. Olha que beleza. Assim é também com o arquiteto, né, Ângelo? O arquiteto, com o médico, nas suas cirurgias, nos seus atendimentos, com o advogado, cadê o Alexandre? Com os seus compromissos, não é verdade? Frente à lei, ao atendimento, não perder o prazo. Mas, e se eu não quiser marcar nenhum compromisso na minha agenda, eu posso? Posso ou não posso? Posso. Simplesmente eu não marco nenhum compromisso, não assumo nenhum compromisso, e aí o que acontece? Não tenho compromisso, pronto. Nem com o casamento de alguém, nem com atividades outras e tudo mais. É um pouco difícil, mas pode acontecer. Mas todos nós temos uma agenda e todos nós temos compromisso. Nesse instante, se eu não marquei nenhum compromisso na minha agenda e eu quero ficar deitado em berço esplêndido, o que pode acontecer no decorrer dos dias, das semanas, dos meses? Pode acontecer o que aconteceu comigo num determinado dia, lá no ano de 1989, no início do ano, quando eu cheguei do trabalho e a distinta briguenta falou, pode juntar tuas malas e tuas roupas e
siga o seu rumo. Aconteceu. E aí? Eu não tinha feito um compromisso com aquele acontecimento, né? Ela devia ter as suas razões para ter agido dessa forma, não importa, já passou, aconteceu. Então, esses são os compromissos mais perigosos. Esses são os compromissos que fazem-nos sofrer mais. Então, hoje, nós vamos trazer para vocês o exemplo de Paulo de Tarso, que realmente sirva para que nós marquemos sim na nossa agenda o nosso compromisso maior com o nosso Mestre Jesus. E hoje nós estamos marcando esse compromisso, com toda certeza, porque a maneira de Paulo, que nas portas de Damasco teve um encontro com Jesus, eu posso dizer, em causa própria, que também aquele acontecimento no ano de 1989, 90, eu estive depois, frente a frente com Jesus, às portas de Damasco. As minhas portas foram abertas através da dor. A de Paulo também, e de muitos outros também. Então nós precisamos, e ele é esse exemplo, de entender esse chamado, e que esse chamado marcado na nossa agenda seja o chamado do amor e não da dor. É isso que Paulo nos mostra, né? E aí nós pensaríamos assim, poxa vida, mas Paulo é Paulo. Eu também fico aqui pensar, quando o Décio está aqui a falar, quando outros palestrantes muito mais experientes estão aqui a falar, eu falei, poxa vida, mas eu poderia ser igual a ele, mas eu não consigo. Será que eu não consigo? Eu consigo. É treino, é trabalho, é esforço. Então, aí nós colocamos Paulo como esse exemplo. Mas Paulo está muito distante de nós no seu progresso evolutivo, não importa. Não importa. Ele é a nossa agenda, ele é a nossa data marcada. Pode ser no momento muito distante. Inclusive, os Espíritos falam o seguinte: quando nós formos fazer um projeto, marquemos uma data. Não deixemos de marcar uma data, senão nós vamos empurrando com a barriga. E aí não tem data, eu não assumi praticamente nenhum compromisso. Então marquemos essa data. E é exatamente o que aconteceu com Paulo. Não estou falando aqui que o meu fato, o acontecimento, fosse idêntico ao de Paulo. Não, mas são esses acontecimentos, às vezes imprevistos, que nos colocam na porta de Damasco, e abrem-nos os olhos para os ensinamentos de Jesus. Então, antes que isso aconteça, marquemos na nossa agenda, no celular, na nossa agenda de bolso, não importa, na nossa memória, a data que nós devemos nos encontrar com Jesus. E aproveitando então o exemplo de Paulo, nós vamos trabalhar um pouquinho algo que ele disse. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Esse fato ele relata na segunda carta aos Coríntios. E esse fato que ele relata é exatamente o momento em que Paulo, após o seu encontro com Jesus, ele já escorraçado pela família, pelos entes amados, sozinho no deserto, ele procura um local para descansar ao final da tarde e noite. E ali ele lembrava muito, já se lembrava instantes antes, horas antes, de Abigail e de Estevão. Estevão, irmão de Abigail. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Não nos esqueçamos disso. Foi condenado e morto a mando de Paulo.
e Abigail, a sua noiva, né? Então nesse instante ele começa a se lembrar. E nesse instante, ele aqui na carta, 14 anos antes, ele faz esse relato. E foi o encontro dele, como ele diz aqui, no quarto céu, com Abigail e com Estevão. E aí, uma das mais belas lições que constam nessa obra, Paulo e Estevão, todas elas são belíssimas, todas as suas páginas, né? É um louvor à criação, um louvor ao amor, um louvor à renúncia, um louvor ao sacrifício e tudo mais que nós possamos imaginar está nessa obra. Chico conta-nos os momentos em que ele, ao psicografar essa obra, os acontecimentos que o envolveram, em acontecimentos no qual ele também foi levado, àquela época, naquele tempo, também para vivenciar e escrever, através da psicografia, esse belíssimo romance que nós temos em mãos. Então, Paulo, nesse encontro que ele teve com Abigail e Estevão, ele fez alguns questionamentos. Ele subiu, ele adormeceu, subiu e encontrou com os dois. E aí ele faz uma pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Aqui está traçado, não só para Paulo, como foi, mas também para nós, o roteiro da nossa ascensão espiritual. Então ela fala, amar. O amor incondicional. O amor que nós aprendemos pouco a pouco nas nossas experiências terrenas, principalmente com a maternidade, com a paternidade e os outros amores, né, que nós encontramos pela vida e que às vezes batem na nossa porta, pega a sua malinha e segue seu rumo. Graças a Deus, aquele instante em que revolucionou a minha existência, a minha vida, como foi o encontro de Paulo com Jesus. Hoje eu posso dizer, então amemos tudo que nós possamos amar, a natureza, os nossos irmãos, Deus, Jesus e todos os acontecimentos da nossa vida. Amemos. E aí, novamente, ele, nas suas perguntas mentais, envolvido por Abigail e ainda por Estevão, ele pergunta, como fazer para que o alcance de tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Exatamente isso. Por isso que, ao abrir todos os trabalhos dessa casa, nós fazemos os convites a todos para participarem dos estudos. É uma forma de trabalho. Hoje nós temos a felicidade, a casa como um todo, de ter vários trabalhadores atuando já no passe, atuando em outras atividades que estão no ESD. Estão no ESD 2, estão no ESD mediunidade. Então é necessário sim esse esforço, porque nós vamos ver esse exemplo no próprio Paulo. Porque Paulo, depois do encontro dele com Jesus, ele simplesmente foi pregar. Ele tentou. Logo em seguida, porque ele ficou cego, aí ele foi levado à pensão de Judas, à rua direita, né, em Damasco. 3 dias ele ficou ali esperando. Aí chegou Ananias, devolveu a ele a visão. E logo em seguida Paulo quis ir ao Sinédrio. Mas ali ele foi escorraçado. Porque eles chamaram ele de louco, né? Então, trabalho. E esse trabalho vai exigir de nós também, não só o amor, mas também sacrifício. Né? Cedermos, né, algumas horas do nosso bem-estar, no nosso lar, para estarmos aqui estudando
e trabalhando em benefício, principalmente de nós mesmos. Na verdade, o trabalho que ele coloca aqui, e que ela explica muito bem no livro, é o trabalho da nossa, o quê? Do nosso autoaprimoramento, do nosso autoconhecimento. Tá? Então, é primeiramente esse trabalho em nós mesmos. Estando assim, amando e trabalhando dessa forma, nós seguimos em frente. E aí, mais uma questão de Paulo. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Claro, muitas vezes o desânimo também bate a nossa porta. Muitas vezes nós detemos, sim, muito conhecimento, né? E o desânimo bate a nossa porta. Porque não só as ações, né, pessoais, mas também as ações externas nos atingem. De todas as formas, econômica, né, nas situações de perda de entes queridos, na situação de separações e assim por diante. E aí bate o desânimo. E o desânimo leva-nos a quê? Né? As doenças, leva-nos ao estresse, leva-nos às obsessões, leva-nos aonde? A perda, o gosto pela vida. Por isso, muitos irmãos nossos, né, perdem a esperança, né, não confiam nos céus, como diz o livro dos Espíritos, o tanto quanto os Espíritos influenciam a nossa vida. Eles perguntam, nossa, o tanto que vocês nem imaginam. Mas também eles ajudam, eles auxiliam. Como o fato ocorrido com Pedro, não esse Pedro. Pedro, o apóstolo, preso sob fortes grilhões, o que acontece com ele? Mas Pedro precisava pregar o evangelho de Jesus. Então, naquele momento, desceu um anjo do céu e abriu as portas do cárcere. Abriu, uma a uma. Fez com que Pedro passasse pelos guardas e eles não percebessem. E a última porta de ferro, a mais pesada, o anjo a abriu e, acompanhando Pedro, seguiu mais uma rua e aí o anjo foi embora. Olha só, a ação benéfica, né, desse anjo protetor, até aquele instante. Por que o anjo então deixou Pedro depois sozinho? Mas que anjo, né? Que maldade desse anjo. Ele não nos acompanha a vida toda, o tempo todo. Por que será que ele fez isso? Eu acho que ele tinha outro compromisso, não é verdade? Não é? Eu acredito que sim. Eu fiquei matutando, pensando, eu acredito que foi isso. Claro que ele tinha outro compromisso, não tenha dúvida disso. Ele deixou Pedro para que Pedro pudesse caminhar agora com as suas próprias pernas. Porque se nós tivermos o tempo todo, a vida toda, alguém aqui, né, tentando me conduzir, pode ser até um encarnado, pode ser até a esposa, o esposo, isso vai acabar nos atrapalhando, porque um dia, talvez a gente tenha que se separar. É o caso do anjo. O anjo se separou de Pedro. O anjo foi atender outros necessitados. Se distanciou de Pedro. E Pedro tinha então que seguir com as suas próprias pernas. Isso acontece conosco também. Então é aí que entra todas essas lições do amor, do trabalho e da esperança. Da esperança que no momento em que eu chamar o meu anjo novamente, o meu anjo guardião, ele estará comigo. Ele estará comigo. E ele estará ali para me ajudar novamente, até um determinado ponto. Vocês pensam que anjo está o quê? Não está barato, né? A gente manter o anjo aqui o tempo todo, né? Ele tem outros compromissos. Então nós temos que realmente pensar sobre isso. E aí, ela já se despedindo, Estevão já tinha ido embora nesse instante, ela já se despedindo também de Paulo, diz o seguinte:
ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E não acontece mais hoje, gente. Então, para que serve essa lição? Não acontece. Indiferença dos homens. O que é isso, minha gente? Vamos atualizar essa obra, né? Não é verdade? Não. Muito pelo contrário. O nosso anjo da guarda foi, né? Nós já cansamos de pedir a sua volta, e ele vem, e ele vai, e ele vem, e nós estamos aqui. Então ela coloca assim: perdoa. Perdoa o tempo todo. Não importa as situações, não importa os acontecimentos. É o perdão incondicional também. Então Paulo, né, depois, claro, ela vai explanar mais sobre a respeito do perdão, sobre o trabalho, sobre o amor. Então Paulo, ele desperta, depois que ela vai embora, ele desperta. E ele toma como lema, a partir de então, com um novo ânimo, esse trabalho que ele teria que realizar, que é o amar, que é o trabalhar, que é a esperança e que é o perdão. Então, a partir desse momento, Paulo coloca integralmente essas ações na sua vida. Será que eu consigo colocar todas? Será? Talvez não na plenitude, mas um pouquinho de cada uma. Nós podemos, sim, trabalhar para que isso comece a se inserir em nós. Pouco a pouco, o amor. Pouco a pouco, o trabalho. Pouco a pouco, o perdão. Não é verdade? E pouco a pouco a esperança, que essa nós nunca devemos perder, né? E aí Paulo, né, o evangelizador, escolhido por Jesus, o exemplo do trabalhador cristão, ela vai nos mostrar aqui as suas condições pessoais, o compromisso com a tarefa, a formação inicial e formação continuada, a ampliação das próprias possibilidades, trabalho em equipe, formação de novos trabalhadores. Isso tudo Paulo fez há 2000 anos atrás. Isso tudo nós estamos fazendo também hoje nas casas de orações. No limite do nosso entendimento, no limite das nossas forças, mas é o que nós estamos fazendo. É a primeira escola. As condições pessoais, vamos lá. A conscientização quanto à importância da tarefa a torna comprometido. Então eu tenho que entender realmente a importância da tarefa que eu vou executar para que eu possa me comprometer realmente com essa tarefa. Bom, a tarefa que eu vou... Bom, eu não sou palestrante, eu não sou passista, eu não sou doutrinador, mas a tarefa que eu vou assumir na casa espírita é entregar a mensagem. A tarefa que eu vou assumir na casa espírita é arrumar a água para o público tomar, arrumar as cadeiras, arrumar a câmera, o microfone, seja lá qual trabalho a ser realizado, me comprometer com esse trabalho. E assim, não só na casa espírita, mas em todos os outros trabalhos, na nossa casa, no nosso trabalho, etc, etc, etc. Tá? Dedicação até o ponto do sacrifício. E agora, José? Esse também é um dos entendimentos que ele teve e implantou em si, até o sacrifício. E aqueles que conhecem a obra sabem exatamente até onde Paulo foi. Corta-se a sua cabeça. Persistência até o fim e mais além. Mas para nós hoje não é necessário que nós sejamos decapitados como foi Paulo, como foi Pedro crucificado. Não é isso que Jesus espera de nós.
Não, o nosso sacrifício é tão pequeno. Frente ao que esses espíritos vivenciaram, né, o sacrifício é o quê? A caridade. A caridade na sua plenitude. A caridade, a mãe de todas as virtudes. Porque fora da caridade não existe salvação. Não existe salvação. Então, se eu for pregado na cruz, se eu for decapitado e não tiver a caridade, nada valeu. Nada valeu. Tá? Então, busca da coerência entre o conhecer e o viver. Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso Paulo disse lá na frente, já no final da sua história. Não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Né? Porque ele já vivenciava tudo aquilo que o Cristo vivenciou naquela passagem terrena entre nós. É fidelidade ao pensamento do Cristo. E a doutrina espírita nos traz exatamente isso. Não adianta eu querer inventar aqui. Não adianta. Tá? As obras que nós temos em mãos, as obras básicas, elas são os alicerces da doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita é o que? A revivescência do cristianismo primitivo. Sem mais, sem menos. Exatamente aquilo que o Cristo nos ensinou. Simplicidade, humildade. Não adianta eu vir aqui falar palavras que ninguém entende. E aí, como que fica o conteúdo desse entendimento? Então nós precisamos sim expor de forma entendível, clara, né, para que nós possamos vivenciar exatamente como Jesus fez. Jesus falava numa linguagem para a população. Para os discípulos era uma outra linguagem, não língua, linguagem de entendimento, de compreensão. Então ele facilitava, ele tinha técnica, ele era um mestre, ele foi o nosso grande professor e continua a ser. Então por isso ele sabia muito bem como colocar. Criação de elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham os ideais. Assim aconteceu com Jesus, com seus 12 apóstolos. Apenas Judas, né, que não compreendeu inteiramente a sua missão, ele fez o que fez. Mas está aí conosco também, já redimido. Compromisso com a tarefa, ao perceber o alcance do seu encontro com Jesus, indaga: Senhor, que queres que eu faça? E mais adiante se diz prisioneiro do Cristo. Em determinado momento afirma a Barnabé que a tarefa da evangelização não se constituía uma aventura. Então, aqui está também um outro convite à responsabilidade. E quando nós falamos de evangelização, e estamos falando de evangelização, estamos falando aqui da evangelização do adulto. Mas temos que lembrar também da evangelização das crianças. Então, todos aqueles que estão envolvidos na evangelização das crianças, todos aqueles que estão envolvidos na evangelização dos adultos também, têm que saber que isso não é uma aventura. Não é uma aventura. Não é uma brincadeira. Como também não é nós virmos à casa espírita e brincarmos de ser espíritas. Brincando. E principalmente na condução da criança, com relação à evangelização, nós temos que nos entregar de corpo e alma. Porque nada seria possível vocês estarem aqui tranquilos se os evangelizadores, né, na sua determinação, na sua missão, na sua renúncia, porque muitos gostariam de estar aqui ouvindo Pedro, Tiago, Décio, o Milton, a Jônia, muitos gostariam, mas estão com os nossos filhos e cuidando principalmente na melhor fase que eles têm com relação à evangelização da criança. Porque evangelizar a criança enquanto pequeno. Enquanto nós possamos
né, cortar os brotos que não vão produzir. É isso que acontece. Tá? Então, não é uma aventura. Como nada relacionado aos ensinamentos de Jesus é uma aventura. Ampliação das próprias possibilidades, percebendo que sua ação, ainda que em conjunto, ele está falando aqui de Paulo, né, com outros irmãos reclamava mais dinamismo, Paulo fez uso das famosas cartas, mas lembrou que somos também nós as cartas vivas do Cristo. As cartas vivas do Cristo. Paulo, em vista já do final da sua missão, foram 30 anos, gente. 30 anos, né, de dor, sofrimento e sacrifício com Paulo. Apedrejamento, insultos, açoites, tudo que vocês possam imaginar, Paulo sofreu. Está aqui na obra, né? Teve um momento em que ele foi apedrejado e para que ele não fosse morto, os companheiros tiveram que recolher Paulo e jogar ele por cima do muro da cidade e ele caiu num monturo, né, num lixo, e ali ele ficou e dali ele fugiu. E dali ele saiu e continuou a pregar. E nós? Então, nós também temos que ser cartas vivas do Cristo. Passou da hora. Essa aqui é a realidade. O tempo urge. Paulo nos dá o exemplo do trabalhador preocupado em alimentar o processo evangelizador, utilizando o estímulo à reflexão e ao labor dos novatos, que é os estudos. Né? Paulo tinha alguns pedaços de pergaminhos. Paulo tinha alguns pedaços das Escrituras. Nós temos só de Chico mais de 400 obras. Só. Nós temos um salão muito bem iluminado, nós temos as salas muito bem iluminadas, com ar-condicionado. Ao final dos cursos tem bolo, tem lanche, tem festa, é uma alegria. Paulo não tinha isso. E aí? Então vamos sim, vamos participar. O Cristo, né, na verdade, ele nos chama. Então ele fala também da formação inicial e continuada, né? Aí o que aconteceu com Paulo? Após o encontro dele com o Cristo, né? Ele foi ao encontro de algumas pessoas que ele estava a perseguir. Ananias mesmo, quando ele saiu de Damasco, de Jerusalém, e foi para Damasco, ele foi para prender Ananias e matar Ananias. Esse era o objetivo dele, porque Ananias havia convertido a noiva dele, Abigail, ao cristianismo. Ele já havia preso e mandado matar e condenado à morte Estevão. E agora ele estava em busca de Ananias, porque ele havia convertido Abigail. Então, olha só, formação inicial e continuada. E quem devolveu a visão para ele foi Ananias. Lá na pensão de Judas, a rua direita, em Damasco. Os conselhos de Ananias, Gamaliel também foi perseguido por Paulo, e Pedro. 3 anos no deserto de Dan. Ele ficou ali com alguns poucos pergaminhos que Gamaliel passou a ele, e ali ele ficou 3 anos se preparando em reflexão, na busca desse encontro com Jesus e os seus ensinamentos. Né? Mais ou menos 3 anos em Tarso. Ele voltou para a cidade dele, foi escorraçado pelo próprio pai. O pai abandonou a cidade porque ele se tornou um tecelão em Tarso. Tá? Os tempos de Antioquia, os primeiros labores, né? As viagens, divulgação e testemunho, a formação contínua no trabalho. Tudo está relatado nessa pequena obra, nesse verdadeiro tesouro que nós temos em mãos. Nem precisa das 400 outras obras, só essa já se bastaria, né? Um verdadeiro roteiro para o nosso
Nós já estamos quase finalizando. Trabalho em equipe e formação de multiplicadores. O ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, os cursos André Luiz, trabalho em equipe e formação de multiplicadores. Esse é o objetivo. O que nós queremos de vocês? O que nós queremos tirar de vocês? Talão de cheque? O cartão de crédito? O celular com a agenda? De jeito nenhum. O que nós queremos tirar de vocês é o conhecimento que todos vocês detêm para que nós possamos também nos enriquecer com as experiências de cada um, né, Ângela? Né, Tiago? Né, Eliette? Né, Pedro? E assim por diante. Somando essas experiências, porque o nosso processo evolutivo, a nossa evolução se dá com a soma dessas experiências. Desde o momento da concepção até o momento da nossa morte, o que é a nossa vida? A soma de todas as nossas experiências vivenciadas. Por que isso? Porque na hora da nossa morte, amém? Aí não vai ter Pedro, não vai ter João, não vai ter ninguém junto comigo. Eu vou estar sozinho, sozinho. Frente a quem? Ao meu julgador. Você sabe que cada um de nós temos um julgador, né? O meu eu já vi ele é bem bonito. Mas é um rapaz elegante, vocês nem imaginam. Elegantíssimo. Está me esperando. E ele falou que me aguarda realmente para me julgar. Né? A minha própria consciência. Os meus atos. Será perguntado ao Pedro, que fizeste dos teus filhos que eu te emprestei? Será perguntado ao Tiago, Tiago, o que você fez dos teus pais que eu te emprestei? Essas serão as perguntas que serão formuladas no momento em que nós estaremos só. Tem um outro exemplo. Quando nós fizemos as nossas provas, lá no passado, não muito longínquo, né? Claro, né? No momento da prova, o que a professora faz? Ela distribui as provas, é óbvio, né? E depois o que ela faz? Ela fica conversando com cada um? Fica vigiando. Um dos objetivos é esse. Né? Mas ela senta à sua mesa e aí nós vamos estar o quê? Sós. A sós. Nem cola nós não podemos fazer, porque é ilegal. Né? Aí nós vamos estar a sós, frente a frente, com tudo aquilo que nós estudamos ou não estudamos. Fizemos ou não fizemos? Da mesma forma, quando nós estamos falando nos cursos, nas palestras e tudo mais, como que os espíritos vão soprar alguma coisa para a gente se eu não tenho conteúdo nenhum? Se eu nunca li a obra Paulo Estevam, como que eu vou falar de Paulo? Vem dessa forma. Né? Por isso que um dia nós também podemos ser o Divaldo, o Chico, o Eurípides, e outros tantos que estão, o Haroldo Dutra e aí por diante. Tá? Então vamos terminar, senão daqui a pouco a Jônia, ó. Tá? Trabalho. Tá bom? Pode ser até 10h30? Pode. Trabalho em equipe e formação de multiplicadores. É certo de que a obra não lhe pertence, isso Paulo já tinha entendido, e nós também temos que entender, gente, tudo isso que nós fazemos não pertence a nós. Só pertence a uma pessoa, a Jesus. A Jesus. E é isso que ele espera de nós. Os seus trabalhadores fiéis, né? O certo de que a obra não lhe pertence, Paulo trabalha em equipe e forma novos trabalhadores para a continuidade da tarefa. Estudo, vivência, aconselhamento, amor, cuidado e exemplo pessoal. Por isso que eu falo, muitas vezes o nosso exemplo pessoal,
que não é bom, né, a gente estar falando, mas ajuda em determinadas situações. Olha, não faça isso, porque aconteceu isso comigo. Né? Cuida bem da sua esposa, senão ela vai pegar, fechar a porta na tua cara e juntar a malinha e perna para quem te quer. E assim por diante, os nossos amigos, os nossos companheiros de ideal, todos, né? E aí formou-se Barnabé, João Marcos, Timóteo, Silas, Tito, que são alguns desses exemplos que acompanharam Paulo até o fim. Até o fim. E jovens ainda, viu, gente? Alguns desses aí eram jovens, jovenzinhos mesmo, tá? E aí, para nós finalizarmos, e Jesus, naquele encontro inolvidável, à porta de Damasco, fala para Paulo: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Agora eu pergunto para vocês, por que Jesus falou assim? E lá te será dito o que te convém fazer. E por que ele não falou assim? Porque vai lá, né? Te será dito o que deve fazer. Por que convém? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque ele também poderia ter desistido. Da mesma forma que ele assumiu aquele grande compromisso, então por isso que Jesus, na sua infinita sabedoria, olha só, Jesus poderia determinar o que você tem que fazer, Paulo. Não tem conversa, você fez muito mal, Paulo. Olha, você mandou matar, perseguir assim, respeitando totalmente o livre-arbítrio daquele espírito, como também nós temos respeitado todo o nosso livre-arbítrio. Por isso, tudo que eu estou falando aqui, às vezes parece uma imposição, não é? Não é? O que a gente quer deixar muito claro é que para nós fez muito bem. Fez muito bem. Então, a gente quer também que para os outros faça bem também. Mas a gente sabe também o respeito como teve Jesus, a vontade de Paulo, dizendo a ele: vai e será dito o que te convém fazer. E ele teve escolha. Ele ficou 3 dias, depois que ele foi deixado na pensão, 3 dias sem contato com ninguém. E ele confiou que alguém viria para devolver a visão a ele. E antes disso, ele procurou um amigo, Jacob, e ele foi escorraçado da casa de Jacob. Então ele foi para a pensão e ficou lá. E ali chegou Ananias, né? E Jesus renova o convite, né? Ele diz assim: dirige-te ao teu irmão necessitado, esse é para nós, do pão do conhecimento, instrução, e do pão espiritual, que é o amor. Toque o seu coração. Toque o seu coração. Eu quero tocar o seu coração. Eu quero envolvê-los nesse bem-estar que o estudo proporciona. Nesse bem-estar que esses momentos, né, inesquecíveis na nossa vida proporcionam. Que é estar bem próximo de Jesus. Claro. Em outros momentos também poderemos estar próximos de Jesus, nas nossas preces, nas nossas orações. Mas quando nós estamos juntos aqui, no calor da amizade, né, meninas, meninos, né, é muito bom. É melhor ainda, porque o estudo em grupo, ele é muito, muito especial, né? Espiritual e do pão espiritual, que é o amor. Toque o seu coração e lá te será dito o que tens a fazer. Então, nesse instante, nós seremos já carimbados com o selo de trabalhador de Jesus. Não importa o tamanho da nossa ação. Que ela seja pequenininha, média, grande, não importa.
mas que ela seja realmente, né, já nessa vibração de amor no qual o Cristo nos envolve, em todas as atividades, em todos os momentos. Tá? Por isso o convite de Paulo, o convite de Jesus. Tá? Venham todos, né, ao meu regaço e eu vos aliviarei. O nosso dia vai chegar, na nossa agenda já está marcado, médico, né, o advogado, o engenheiro, não importa. O importante é nós chegarmos lá confiantes. O importante é nós chegarmos nesse ponto amando. O importante é chegar nesse ponto trabalhando. O importante é chegar nesse ponto perdoando. E também com toda a esperança que deve nos envolver nesse momento. Cheio de paz, cheio de luz. O meu agradecimento especial é para Sandra Borba Pereira, que ela que trouxe todos esses slides, né? Ela veio aqui pela Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, em 4 a 5 de julho de 2015, e ela fez esse Encontro Estadual de Evangelizadores e Monitores da Área de Estudo. Sandra Borba Pereira, ela é especial. Procurem no YouTube, assistam às suas palestras. Ela veio junto com a Miriam. A Sandra ficou com os adultos, que éramos nós, né? Os mais bonitos e tal, etc. Ela selecionou. E a Miriam ficou com a outra parte, que cuidava das crianças, que eram muito mais bonitos ainda. Ok? Então essa é a nossa mensagem da noite, tá? Fica o convite para todos nós. Venham, nós estaremos aqui acolhendo todos vocês daí de fora, daqui de dentro, no nosso coração. Que Jesus nos abençoe.